Marcos, capítulo 2 e o versículo de número 17. Enquanto você procura aí na sua casa, vai compartilhando, vai divulgando, vai marcando uma família. Porque eu sei que Deus tem uma palavra ao seu coração. Agradeço a Deus, ao pastor presidente, pastor Josias Figueiredo, a toda a liderança da UMADEV. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 2 e versículo 17. Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E disse Jesus: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu quero falar de um tema muito sugestivo, um tema que tem entrado na casa de muitas pessoas. Esse tema se chama Como Vencer a Depressão. Depressão não escolhe dia, não escolhe casa, não escolhe cor, não escolhe credo, não escolhe finanças. Ela entra e ela não avisa. E eu quero falar desse tema, de algumas características, sintomas da depressão. A depressão é a melancolia da alma, é a exaustão física, tanto sentimental como emocional. A depressão é uma doença que não avisa. Quando vê, você já está com esta depressão. É uma doença que tem mais incidência, mas é a menos diagnosticada. Ninguém fala. A maioria das pessoas que têm depressão não sabem. E as que sabem, não falam. E por causa de não falar, vai ocorrendo perdas no relacionamento, perdas no trabalho, perdas emocional. E por não falarem, vão sendo deprimidas, vão sendo sufocadas. Por que não falam? Não falam por medo, por preconceito. E eu quero falar de nós mesmos. Eu estou dando aqui alguns dados para você entender. 15% da população do mundo, em alguma época da sua vida, terá depressão, ou já passou. E 15% dos homens terão ou passaram por processo da depressão. Nas mulheres é um pouco mais, por causa da quantidade de hormônios. Então esses dados que eu estou passando aqui para vocês, isso acontece não lá fora, mas dentro do nosso território chamado igreja. Essa palavra depressão não é comentada, não é falada. Há muito tempo atrás não se falava. Hoje a gente percebe que alguém está falando. Muitas vezes a palavra depressão é considerada como um preconceito. Alguém diz: não é depressão, é preguiça mesmo, é falta de vontade. E muitas vezes a gente vê alguém no nosso meio isolado, no meio do povo de Deus, isolado, que não participa de nada, que não faz nada, e a gente vai julgar e dizer: está desviado, não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus. Só que muitas vezes esse cristão ou essa pessoa está passando por um processo depressivo, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. E muitas vezes não é espiritualizando, é tratando com um psicólogo, com um terapeuta ou um psiquiatra. E aí a gente vai espiritualizando, mas não é.
Existe de uma maneira muito simples aqui, por causa do tempo, existe a depressão endógena, é aquela origem interna, a química do organismo, os hormônios, as glândulas. Existe a depressão oxigênica, que é a do relacionamento, que aparece na falta do relacionamento, das perdas, dos traumas, e muitas vezes por pecados que a gente não consegue revelar, que não consegue trazer à tona. Outro dado importante é que 20% das pessoas que têm depressão e que não tratam cometem suicídios. Outro dado interessante, 80% das pessoas que cometem suicídio por depressão ou por qualquer outra doença poderiam deixar de cometer o suicídio se fossem tratadas. Então nem tudo é o diabo, nem tudo é espiritual. Isso aqui é pesquisa. E o Espírito Santo nos incomodou para trazer essa palavra para alguém que está precisando. Eu vou falar aqui de alguns sintomas que, se permanecer por mais de 2 semanas, pode ser depressão à vista. Eu quero trazer alguns sintomas. Primeiro, tristeza constante, ansiedade, sentimento de desesperança, pessimismo. Veja bem, se isso permanecer por mais de 2 semanas ou por mais tempo, pode ser sintomas de depressão. Inquietação, sente constantemente que a vida não pode ser vivida, sente vontade de estar isolado, sem falar com ninguém, tem problemas na família, a falta de apetite, a falta de peso, a perca ou o ganho excessivo. São alguns sintomas que podem indicar depressão. Isolamento, colapso nervoso. E aí nas crianças é interessante, o aumento da irritabilidade, queixas constantes sobre os problemas físicos, agitação, ansiedade, pânico sem motivo. Em adolescentes, irritabilidade, rebeldia, conduta desafiadora, até higiene precária. Pode ser sintomas de depressão. Aí nos cristãos, pode ser sentimento de culpa, dificuldade em orar, em ler a Bíblia, em louvar a Deus, perda da alegria espiritual, se sente punidos por Deus, não entendem que uma vez em Cristo, é Cristo que vive em nós. E aí ficam se culpando. São alguns sintomas que podem acender um alerta que você pode estar depressivo. Se a maioria dos sintomas estiverem em você, cuidado. Procure um médico. E aí a pergunta é: por que é tão difícil tratar cristão com depressão? Por que é tão difícil? Uma resposta muito simples. O cristão, ele tem uma explicação para os sintomas e ele tem uma explicação para a solução. Os cristãos pensam que se tem sintoma espiritual, a causa é espiritual. Como assim sintoma espiritual? Não tem vontade de orar, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de estar em comunhão. E a gente acha que o sintoma, sendo espiritual, será tratado espiritual. Mas não. Os sintomas sim são espirituais, mas precisam ser tratados. A depressão e algumas doenças mentais são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. São espirituais, só que não podem ser tratadas
espiritualmente. E a pergunta é, a gente precisa entender, por que aquele filho não quer vir na igreja? Por que aquele filho tem que vir, ele vem na igreja, mas ele vem forçado porque ele é de menor, e o pai diz, você tem que ir na igreja. Por que ele não vem com prazer, e a gente acha que é o inimigo? E aí a primeira coisa que a gente faz é dizer, vamos fazer uma campanha de oração na madrugada e você vai se levantar comigo para orar. Quando a gente deveria convidar, vamos para o médico, vamos consultar, marquei um psicólogo para você, marquei um terapeuta para você. E aí é interessante, gente, que cristão, nós temos que entender que procurar ajuda médica não enfraquece a nossa fé. Buscar ajuda médica não enfraquece a nossa espiritualidade. Continuamos sendo crente. Você tem que entender que o depressivo é um transtorno de humor, é a química do organismo. Não é porque ele está em pecado, não é porque ele não quer orar, é um transtorno que deixa a pessoa para baixo. Não é que ele não quer ir na igreja, ele tem alguma coisa interior que a gente precisa sentar e conversar e dizer, por quê? Como assim? Não é muitas vezes dizer, não quer ir na igreja, vai ficar lendo a Bíblia. Quando eu voltar de casa você vai me citar o Salmo 119. Não, é tratar, é analisar. E dentro do nosso meio, perto de você, e você conhece alguém que está com esses sintomas, e aí você precisa tratar. E aí a gente diz, mas se tem depressão, tem algum espírito mau? Não. É algum trauma, muitas vezes, da infância, é alguma coisa que aconteceu no dia a dia, na sua trajetória de vida, que não foi tratada. Daí a pessoa vai escondendo aquele problema, vai escondendo aquela dificuldade, não quer expor, porque se expor vai ser tratado muitas vezes como um endemoniado. Vai ser tratado muitas vezes como alguém que não tem Deus, e não é verdade. É alguém muitas vezes depressivo, procurando Deus através de você, procurando ajuda através de você, e aí a gente vai espiritualizando tudo. Aleluia. E eu quero trazer alguns casos na Bíblia. Existem alguns quadros de depressão que a psicoterapia não funciona sozinha. Tem que ter uma terapia medicamentosa. Só um psiquiatra pode ajudar, pode passar um remédio. E o que a Bíblia diz em alguns casos de depressão? E qual foi a solução? A Bíblia é linda, gente. A Bíblia nos dá a direção certa. A Bíblia não espiritualiza tudo. E o texto que nós acabamos de ler foi o próprio Jesus que falou: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Foi o próprio Jesus que falou. Olha o que o salmista fala em Salmo 42, o versículo 3. Olha só o processo de uma mudança de uma pessoa depressiva. Olha o salmista, Salmo 42, versículo 3. O versículo 3: as minhas lágrimas me servem de alimento todo dia. Sintoma de depressão. O versículo 6: a minha alma está triste. Sintoma de depressão. Versículo 9: Deus se esqueceu de mim. Isolamento pessoal. Sintoma de depressão. Aí no versículo 11, é lindo, gente. O versículo 11 é lindo. Versículo 11. Ele vai mergulhar, Salmo 42, versículo 11. Ele vai mergulhar dentro de si. Ele vai dizer assim: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A pergunta. Daí ele entende dentro dele: espera
espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o Deus, Ele é o meu Deus, o Deus da minha salvação. O salmista reconhece que tem que partir de dentro dele, e ele reconhece que ele tem que esperar em Deus. Ele mergulha. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que tem que entrar para dentro de si e rever algumas coisas, e tirar algumas coisas para fora, liberar algumas coisas para você se sentir aliviado, em paz e ser curado dessa depressão. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia vai falar de Jonas, gente, no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 3. No versículo 3 ele deseja morrer, e no versículo 4 ele mostra ressentimento. Aí no versículo 6, Deus corrige Jó, e ele sai daquele quadro, Jonas, ele sai daquele quadro de depressão. Ele se levanta e vai anunciar Cristo. Aleluia. Só que a Bíblia também fala de um homem muito lindo, gente. A Bíblia é prática e objetiva. A Bíblia fala de um homem que passou um processo terapêutico, um dos maiores do mundo, gente. Um dos maiores, chamado Elias. O que é um processo terapêutico? É um processo onde você está de um lado e o psicólogo do outro. Isso é um processo. Quando você começa a falar, e através da verbalização, você vai botando para fora emoções negativas, coisas ruins que estão dentro de você. Quando você vai no psicólogo, se você não foi, eu posso falar porque eu fui, e eu vou contar um testemunho muito lindo, gente, que é interessante, e que muitos acham que não pode. Quando você vai no psicólogo, você fala 50 minutos, 1 hora, ele fala 3 minutos. E você diz, graças a Deus, hoje eu fui no psicólogo, estou bem. Ele fala 50 minutos e você diz, hoje eu estou legal, estou bem. Falei com ele. Isso é o processo psicoterapêutico. Através da fala começa o processo da cura. Eu vou repetir isso. Através da fala começa o processo da cura. É por isso que a gente não pode espiritualizar quando alguém vem falar, um adolescente vem falar com a gente, um jovem vem falar com a gente, um irmão vem falar com a gente dizendo, irmão, eu tenho 30 anos de crente, mas estou sem vontade de orar. Tem isso. Eu tenho 50 anos de crente, mas não aguento mais na igreja toda semana. Cuidado. Isso é um processo. Aí vem o terapeuta. Ele, quando você vai na terapia, ele vai formular alguma coisa a seu respeito. Ele pode estar certo ou ele pode estar errado, até porque ele não é onisciente, ele não sabe. Ele vai formular alguma coisa a teu respeito, daí ele vai conversando e você vai receber um diagnóstico. Só que a Bíblia é linda, que ela fala de oração. O que é oração? É verbalizar, é falar com Deus. E quando a gente ora, aleluia, tem alguém do outro lado que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que é soberano, que conhece a nossa alma, conhece juntas e medulas. Ele sabe antes de você pedir a tua necessidade, ele sabe. Então é hora de você verbalizar quando você dobrar seu joelho. No final nós vamos estar orando com você. É hora de você verbalizar, falar alguma coisa. É o processo da terapia, da cura da depressão. Aleluia. E a Bíblia mostra um processo terapêutico muito lindo, gente. Aleluia. Muito lindo. Quando você ora, você verbaliza. E tem alguém do outro lado que é onisciente, onipresente, onipotente, que está ouvindo você. Como é que é o processo terapêutico? Como é que é? Aí Filipenses diz assim, Filipenses 4, versículo 6. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Verbalização, comunicação, fala. Aleluia. Aí o salmista, Salmo 116, diz assim. O Salmo 116 é lindo, porque ele conclui no versículo 1, e aí, querido, no versículo 3 para frente, ele conta a história.
No versículo 1 ele diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu a minha súplica. Aí no versículo 2, Ele se inclinou para mim e eu o invocarei por toda a minha vida. Daí no versículo 3 ele começa a contar a história. Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno vieram sobre mim, encontrei aperto e tristeza, então clamei o Senhor, livra a minha alma. Daí veio o resultado, o Senhor é justo, o nosso Deus tem misericórdia, Ele guarda o simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, meus olhos de lágrimas e os meus pés de tropeçar. Cri e por isso falei, andarei na face do Senhor na terra dos viventes. Cri e por isso estive muito aflito. Veja o final, estive, já não estou mais. Porque Ele falou, verbalizou. Eu estou falando, quem sabe, para alguém, e você precisa compartilhar com mais alguém, que está passando pelo processo da depressão, que já vem há muito tempo, mês e mais mês e mais mês desse processo. Hoje Jesus quer te curar, aleluia, mas se Jesus não te curar, procura um médico. Vai atrás de um psicólogo, vai atrás de um psiquiatra, vai buscar ajuda. Não fique deprimido ou morrendo num canto escuro. Sai daí, reaja, procura ajuda. Existe uma igreja, existe um povo capacitado, existe alguém capacitado perto de você para lhe ajudar, para lhe ouvir, para ver as suas reclamações, para ouvir o teu choro, ouvir o teu murmúrio. Tem alguém para te ouvir, e esse alguém se chama povo de Deus, aleluia. Procure, aleluia. Quando você busca a Deus, quando você busca a Deus, aleluia, Deus encontra você. Aí nós vamos ver na Bíblia Deus usando a terapia medicamentosa, psicoterapia e ação espiritual na vida de um homem. Quem é esse homem? Todos nós conhecemos, gente. 1 Reis capítulo 19. Vou te mostrar na Bíblia sintomas da depressão. No versículo 4 tem Elias dizendo: e ele foi para o deserto a caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbo e pediu a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha a depressão aqui. Fugiu para o deserto, isolamento, perda de ânimo. Ânimo é o agente motivador do ser. Ele perdeu ânimo, desejo de morrer. Está aqui depressão explícita, gente. Aí no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. Prostração, não quero fazer mais nada. Aleluia. A depressão de Elias foi desencadeada por causa dos profetas de Baal e o povo e Jezabel, que queria a sua cabeça. Ali desencadeou o processo pela ameaça de Jezabel a Elias. Aí você vai ver Deus fazendo terapia medicamentosa em Elias. Versículo 5, a parte B. Então o anjo tocou e disse: levanta, come. E olhou, eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasa e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar. Então o anjo tornou pela segunda vez e disse: levanta, come, porque será grande a tua jornada. Olha Deus tratando aqui o processo na vida de Elias. Primeiro sono, prostração. Come e bebe água, porque será grande a tua jornada. Projeção para o futuro, mas precisava de alimento, substância, energia. No segundo sono, foi para corrigir a exaustão. Come, descansa, agora come de novo e já não deita mais. Vai, porque será grande a tua jornada. E até alguns sintomas da depressão é a perda da fome. Aí vamos para o segundo processo, que é o processo psicoterapeuta. O versículo 5, a parte B.
porque será longa a tua jornada. Estou te projetando para o futuro, estou te projetando para algo melhor. Aleluia. A tua vida não acabou aqui, a tua história não acabou aqui. Estou te projetando, será grande a tua jornada. Aí no versículo 9, olha o processo. E ali entrou numa caverna Elias, e passou ali a noite. Aí veio o Senhor novamente e disse: o que fazes aqui, Elias? Verbalização, pergunta: o que fazes aqui, Elias? Eu preciso te ouvir. A gente tem que parar muitas vezes para ouvir pessoas. A gente tem que parar muitas vezes para ouvir pessoas que muitas vezes vão falar aquilo que você não gostaria de ouvir, mas é o desabafo delas. Elas precisam falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu estou falando para alguém aqui que precisa desabafar. Eu estou falando para alguém aqui que é cristão, que precisa conversar com alguém e contar os seus podres, contar as suas falhas. Mas você não pode, nós como cristão, não podemos julgar. Temos que abraçar. E aí, querido, eu sou ousado em dizer, por conhecimento, que a gente tratou muita gente que estava no nosso meio cantando, louvando, fazendo alguma coisa, pregando, mas estava com sintomas da depressão. E você conhece, há 2 anos atrás, quantos irmãos nossos tiraram a sua vida? Antes da pandemia, por causa da depressão, deixaram cartas escritas para suas famílias que não aguentavam mais. Líderes que você conhece, pessoas, líderes de trabalhos, de igrejas e departamentos, que ouviram de todo mundo, mas não foram ouvidos. Aleluia, glória a Deus. Que escutaram de todo mundo, mas não foram escutados. E aí a gente precisa parar muitas vezes e analisar e dizer: hoje nós vamos conversar, mas vamos conversar não como líder, mas como Eliezer. Vamos conversar como irmão, como humanos. Aleluia. Olha o processo da vida de Elias. Elias precisava falar. Aí no versículo 13, o Senhor fala para ele novamente: o que fazes aqui? Elias precisava falar, gente. E muitas vezes você precisa falar. Daí Elias começou a se queixar: Senhor, só eu sobrei. Eu lutei aí com Baal, aí só eu sobrei. Aí o Senhor corrige a visão de Elias e diz: Elias, não é só tu que está sofrendo. Tem 7.000 que não se curvaram. Levanta e vai. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está te levantando aonde você está aí. Deus está te renovando aonde você está aí. Não é só você. Aleluia, o mundo não gira só a sua volta. Não, tem gente que está sofrendo também. Tem gente que está lutando também. Mas tem gente que está vencendo também. Tem gente que está conquistando também. É hora de você reagir. É hora de você levantar. É hora de você ser diferente e fazer a diferença. A terceira ação na vida de Elias, a ação espiritual. Versículo 12. Então Deus disse a Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava um vento forte, e o Senhor não estava no vento forte. E eis que passava um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E eis que passava um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E eis que passava uma brisa mansa e suave. Era a presença do Senhor, o Senhor estava ali. Ações de tratamento para a depressão na vida de um servo de Deus. Aleluia. Eu passei por isso. E esse tema aqui, gente, eu passei por isso em 2010. Em 2010 eu sofri um assalto com trocas de tiro, com ação, com criminoso. Eu sofri um assalto na estrada. Aquela adrenalina de todo dia andar e dizendo: não, se vier, vamos embora, vamos para cima. Machão, né? Machão, bora, vamos para frente. Não tem, nós não temos. Só viajando, só estrada. Bora. E aconteceu. Eu, encarregado de congregação, dirigente de igreja, gente. Depois que passou a adrenalina,
Quando eu chego em casa, a gente desabou, eu desabei. Mas manti, não, capaz, isso vai passar. Sou crente, imagina, carregado de igreja. Depressão, capaz. O que vão pensar? O que vão dizer? Psiquiatra? Capaz. E aí, tentamos manter uma vida normal. Não dormia, vai passar. 3 horas da manhã, a Geise acendia a luz, eu estava com o olho estrelado, olhando para o teto. Mas vai passar. Vamos orar, campanha de oração. Liguei para todo mundo, vamos orar. Mensagem, ora por mim, ora por mim, ora por mim. O estopim para mim procurar ajuda e entender que a gente é ser humano e precisa de ajuda, foi quando um dia a gente estava caminhando na Coab Feitoria, vindo de noite, eu, a Geise e a Luísa. Machão, crente. Começou a ventar, gente. Começou a ventar. Vento. E aí os fios começaram a se encostar um no outro. E começou a estourar os fios. E eu vinha de mão dada com a Geise e a Geise com a Luísa. E eu, gente, no estouro dos fios, larguei a Geise e Luísa e corri, deixei elas para trás. E fui me esconder, com medo. Me escondi. Quando eu olho para trás, está a Geise e a Luísa olhando para mim e dizendo, tá, e aí, nós? Aí eu entendi que eu precisava procurar ajuda médica, porque isso não é normal. E eu fui procurar, fui psiquiatra, gente. 8 meses tomando remédio, tratado. E aí a gente fica dizendo, não, vamos orar. Não, procura ajuda médica. Vai procurar um psiquiatra, vai procurar um terapeuta. Fui 8 meses sendo tratado, gente. Tem gente que leva menos tempo, mas tem gente que leva mais tempo. Eu creio que eu levei um bom tempo, mas fui tratado. Precisei. Hoje é tranquilo. Bora para frente, Jesus está com a gente, mas se precisar, a gente vai atrás. Você precisa. E aí a gente tem que entender que Satanás ataca com muita força as pessoas que estão com depressão, porque a depressão gera uma desorganização interior. Você está desorganizado. Você precisa entender que Satanás atua nessa desorganização que você está. E você acha que é capaz? Não, capaz eu. O que vão pensar de mim? O que vão me dizer? O que vão falar? Eu? Não, meu irmão, você mesmo, que é crente, mas que não tem prazer vir à igreja, vem na igreja por causa que tem que vir. Se estar aqui não te dá prazer, alguma coisa está acontecendo. Se estar em casa não te dá prazer, alguma coisa está acontecendo. É alguns sintomas que está aí e que precisam ser tratados. E muitas vezes não é orando, não é jejuando, não é consagrando, falando com todo mundo. Muitas vezes é você ligando ou indo buscar ajuda médica. Aleluia. Aí a Bíblia fala, ajuda médica. Segundo, buscar alguém para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho e ninguém se recupera só. Paulo é um exemplo, um grande missionário, gente. Quem é Paulo? Missionário. Só que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6: porque mesmo quando chegamos na Macedônia, nossa carne não teve repouso. Antes fomos atribulados, por fora combates, por dentro tremores. Mas Deus, no versículo 6, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Ajuda. Não só isso, Davi, quando estava fugindo de Saul, foi para o deserto. E aí no versículo 16 e 17, Deus então se levantou Jonatas e foi em direção a Davi e disse: não temas, a minha mão te ajudará. Você precisa de alguém. Quando o Senhor, aleluia, quando Paulo
estava preso, quem foi ajudar ele? Onesíforo. Foi alegrar ele na prisão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Quando Abraão estava para baixo, gente, dizendo: ei, sou velho, minha esposa é velha, não tenho filho, o meu criado é velho também. Aí Deus disse: Abraão, sai para fora e conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Aí Deus disse: assim será a tua descendência. Você precisa de ajuda. Eu trouxe aqui alguns relatos básicos e simples, bem superficial, mas vai te servir para Deus te abençoar, para você abrir os teus olhos. Você precisa procurar ajuda. Não deixa a depressão corroer você, matar você, mas que você procure alguém para te ajudar. E eu quero orar com você nesta noite. Alguém que precisa de oração, coloca aí: eu preciso de oração. Escreva aí. Alguém que precisa de oração, coloca aí: eu preciso de oração. Bote uma mãozinha aí. Marque alguém aí que nós já vamos orar com você. Mas você precisa procurar ajuda. Foi muito simples, mas objetivo. Tem mais coisas, mas em outra oportunidade. Eu sei que Deus falou com você aonde você está. Eu quero orar com você nesse exato momento. Aleluia. Deus vai te levantar desse monturo. Deus vai te levantar desse deserto. Deus vai te tirar desse deserto. Deus vai te honrar. Mas não fique prostrado. Aleluia. Reaja, faça alguma coisa. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, eu oro agora nesta hora e entrego esta palavra, esse pensamento, essa reflexão, Senhor. Tem alguém que está me assistindo que precisa de um milagre, precisa de uma resposta. Oh Deus, precisa de ajuda. Coloca pessoas para ajudá-lo, Senhor. Coloca irmãos, Senhor, capacitados, instruídos para ajudá-lo, Senhor. Oh Pai querido, quem sabe tem alguém jovem, adolescente, oh Deus, pensando em suicídio, seja repreendido agora em nome de Jesus. Tem alguém, Senhor, pensando em tirar sua própria vida, seja repreendido em nome de Jesus. A tua vida pertence ao Senhor, foi Deus que te deu, então viva ela. Aproveite em nome do Senhor Jesus. Senhor, a minha oração, Senhor, guarda essa família, guarda esse irmão, Senhor. Restaura a sua saúde, livra do caos, livra do mal, livra do perigo. E em nome de Jesus Cristo, restaura a saúde, que nada venha impedir, Senhor, esse cristão, ó Deus, de te servir. E que ele venha ter prazer em te adorar, prazer em estar na tua casa, prazer em estar em família, prazer em estar com os filhos, prazer, Senhor, em estar em comunhão. Nós oramos e te agradecemos agora em nome de Jesus. Mova a história. Amém.